2012 foi realizado um concurso de projetos de cidadania e empreendedorismo social. De seguida vão ser apresentados, os vencedores vão apresentar os projetos e, posteriormente, serão entregues os respectivos prémios. Chamo ao palco os elementos do projeto Contos e Encontros, que ficou em terceiro lugar. Uma salva de palmas. Marlena Morim, sou professora aqui no Departamento de Economia e tenho comigo as minhas colegas de projeto, a Sofia Serrano e a Sara Petis. Nós vamos partir isto em 3 bocadinhos e, essencialmente, vamos tentar ser breves, a explicar um bocadinho a ideia que nos juntou e que gostávamos muito de ver concretizada. Está tudo pronto. O projeto que submetemos a concurso chama-se Contos de Encontro e é basicamente um projeto que pretende criar uma memória de contos, narrativas e outros saberes. Memória essa que ficaria disponível numa plataforma digital com o objetivo de ser usada enquanto instrumento educativo e de lazer e partilhável entre vários públicos. Portanto, os públicos-alvo que identificamos são de facto diversificados, portanto há aqui uma intenção de ligar, por um lado, as crianças e as famílias e ao mesmo tempo os profissionais de educação, alguns como contribuidores, outros como utilizadores destes conteúdos. A motivação para este projeto veio um bocadinho inspirada por aquilo que era a temática deste ano e, portanto, dar resposta à preocupação que temos de resolver algumas das debilidades que temos agora em conseguirmos unir as diferentes gerações. Nós temos algumas tendências de dispersão geográfica das famílias, temos pressões temporais no dia-a-dia que, mesmo quando estamos geograficamente perto, nos impedem de ter muito tempo para transmitir alguns saberes das gerações mais séniores para as gerações mais novas e, portanto, íamos tentar aqui fazer uma triangulação entre as pessoas que têm esses saberes e as gerações mais jovens como destinatários. As minhas colegas vão agora explicar um bocadinho mais em detalhe em que é que consiste o projeto e como é que nós víamos ele avançar em 2 ou 3 grandes linhas. Então, em termos de atividades do projeto, nós identificamos 3 fases principais. Uma seria o pensar no sistema, outra seria a implementação de um teste piloto e depois, finalmente, a correr bem, seria então a promoção e disseminação dos resultados. Este nosso projeto tem, por um lado, um conjunto de dinâmicas que serão feitas junto das escolas e, por outro lado, o desenvolvimento do sistema web que será o suporte para o armazenamento e o repositório de histórias. Portanto, na primeira fase, envolveria um conjunto de perfis como designers, programadores, educadores de infância, psicólogos, todos recursos que nós também temos aqui nesta universidade e que poderiam pensar em conjunto como é que seria então este repositório. A ideia é, portanto, que este repositório seja um repositório de saberes, de histórias, de vivências e os avós iriam partilhar junto do primeiro ciclo ou das escolas do pré-escolar, portanto, histórias da sua vida que iriam partilhar com os seus netos. E, portanto, este repositório teria que ser pensado e, portanto, a primeira fase seria o desenho de requisitos, a implementação do sistema, os testes internos e o desenvolvimento de guias para a sua posterior utilização. A segunda fase seria o teste piloto, em que iria, então, envolver uma entidade do pré-escolar, onde se iriam definir temas que iriam ser desenvolvidos pelos participantes e onde se iriam então trabalhar ao longo do ano um conjunto de histórias que os avós poderiam ir contar então nas escolas.
Essa recolha de histórias poderia ser feita em formato de áudio, de vídeo ou de texto e, posteriormente, poderia ser utilizada em contextos pedagógicos para as crianças, a partir das histórias que ouviram, poderem recriar desenhos, teatros, usar para fazer ditados, portanto, interpretando as histórias que os avós lhes contam e recriando noutras atividades que pudessem ser utilizadas em contexto de sala de aula ou então em casa também junto com os pais. Em termos da avaliação dos resultados, ela poderia ser feita também em várias fases, desde logo na fase inicial de criação de momentos de comunicação e partilha entre gerações, isto feito através do número de voluntários envolvidos e das visitas realizadas, por exemplo. A avaliação de outros resultados que se pretendem com este projeto pode ser feita através da auscultação direta dos atores envolvidos, que são, como a Sara disse, alunos, pais, profissionais de educação, e isto como pode ser feito com recurso a pequenos questionários em que se abordam temas como a facilidade de utilização da plataforma, do sistema, o seu interesse, pertinência e alguns aspectos que pudessem ser melhorados. E ainda, a avaliação pode ser feita pela monitorização das estatísticas de utilização da plataforma. Os indicadores poderão incluir, então, o número de histórias recolhidas, desenhos e áudios publicados, os utilizadores registados, o número de visitas diárias, entre outros. Em termos de sustentabilidade, consideramos que o projeto é sustentável a médio e longo prazo, desde logo porque se adivinha que há um grande conjunto, um vasto conjunto inesgotável dos recursos fundamentais, que é a criação a criação do repositório, que são as narrativas, as vivências, as experiências que as diferentes gerações iriam partilhar. Acreditamos ainda que os recursos técnicos necessários à criação e implementação destes repositórios são de teor simples, e que, nomeadamente aqui com a colaboração da comunidade universitária, seria possível, recorrendo a ela e envolvendo-a, mobilizar o que seria necessário para a implementação. E, finalmente, a médio prazo, o projeto tem potencial para viajar recursos próprios para custear a manutenção das infraestruturas através de proveitos de publicidade e eventual associação de um custo de audição, download das narrativas que irão constar então do repositório da plataforma. E era isto que tínhamos a apresentar em termos do nosso projeto. Obrigada.